Boa noite, Andressa. Boa noite, Psica. Analisando, Késia. Vou fazer aqui a primeira vez que eu faço uma live aqui. Algumas pessoas pedindo por conta desse período, né? Um período de quarentena, né? Um período bem novo, né, pra gente. Boa noite, Silvia. Um período muito novo pra gente, né? Num período na época do auge das redes sociais, estamos vivenciando uma época de confinamento. Boa noite, Angélica. Uma época de confinamento onde a nossa história, né, enquanto seres humanos, a história da humanidade acabará sendo reinventada, né? Nunca mais nós seremos os mesmos, né, depois de tudo isso, né? Nunca mais seremos. Olá, Caio, tá aí me assistindo, né? ah, Nunca mais seremos os mesmos. Né? Boa noite, Jenny Monteiro. Nunca mais seremos os mesmos, porque o real, né, essa atual realidade, melhor dizendo, requer de nós uma reinvenção, requer de nós uma criatividade, né, requer que a gente se reinvente mesmo, sem nos desumanizarmos. Esse é um momento, boa noite, Aureliane, esse é um momento em que a gente escuta muito, né, falar sobre a solidariedade, né, a questão de humanidade no sentido de humanitarismo, e parece que para muitos, né, fica em bonitas palavras, e para muitos outros, né, está sendo transformado em ação, né? Acaba que nós precisamos pensar, né? Boa noite, iridologia, iridologia, boa noite, Maeli Carvalho, boa noite. Então, é uma época onde muitos acabam pensando apenas em si também, né? Existe uma espécie de egoísmo, né, dominante, onde as pessoas vão aos mercados, vão às farmácias, né, e pensam em si, pegam tudo que pode, né, tudo que pode pegar, tudo que tiver pela frente. Então muitos acabam pensando só em si e se esquece de pensar em outros, de modo que muitos estabelecimentos estão tendo que limitar, que restringir, né, a quantidade de coisas. Boa noite, Marco Leite, prazer tê-lo aqui. E eu estava lendo aqui uma crônica do Rubem Alves, muito interessante, A Música da Alma, e pensei, né, por que não atender, né, por que não atender o que tantos acabam me pedindo, né, para fazer uma live e falar nessa época de confinamento, onde muitos contatos estão sendo por redes sociais, por mídias, né, tecnologias, diversas plataformas, e muitos acabam estando mais presentes, né, curiosamente. Numa época de distanciamento, muitos estão mais presentes na vida dos outros, procurando saber como vai o pai, como vai a mãe, né, procurando saber do vizinho, como o vizinho está. Né, acaba que numa época de confinamento, aquela distância, né, aquela distância fria,
que as redes sociais traziam, né, de você estar conectado com quem estava longe e totalmente desconectado do ambiente com quem você estava perto. Agora parece que essa coisa mudou, né? Essa coisa mudou. E a gente quer estar mais presente com aqueles que a gente ama, quer proteger aqueles que a gente ama, a gente quer preservar a saúde de mais gente, né? E agora o pensamento da rede social, né, perdeu mais um pouco dessa distância fria, né, essa coisa gélida do afastamento e trouxe mais proximidades, né? Pessoas que têm parentes na Europa procurando conversar mais, parentes que moram até na mesma cidade, no mesmo bairro, agora é que está tendo também maior interação, né? Esses dias eu vi uma reportagem, uma senhora dizendo que mora na mesma cidade que muitos dos seus parentes, mas só agora é que ela tem conseguido falar com gente até que há muitos anos ela não falava, né? O que é muito curioso, né? Nesse momento de distanciamento, nós estamos sendo desafiados a nos reinventarmos e valorizarmos o coletivo, né? Pensarmos coletivamente, valorizarmos essa proximidade, o estar juntos. E do ponto de vista, né, como psicanalista, os atendimentos estão sendo feitos online, né? Eu estou atendendo online. Também uma maneira de se reinventar a escuta clínica, né, e perceber o que se atravessa, né, nessa época, nesse momento. E tem sido uma experiência interessante, muito interessante, né? Ah, é uma época que estamos vendo que o medo e a ansiedade na medida certa, né, acaba sendo uma coisa, né, que nos mantém seguros, né, sem essa coisa onipotente que quer sempre parecer, né, como se eu fosse imune, então o vírus não me pega, é, não se importa com os métodos preventivos, com as orientações das organizações de saúde, né? Não atenta para essas coisas, como se tivesse uma dificuldade de lidar com limites também, né? Uma certa dificuldade em lidar com os barramentos, né? E olha aí como a Angélica está dizendo, esse distanciamento está servindo para percebermos o quanto é bom estar junto dos que amamos, de fato, né? Um distanciamento que está trazendo o ensino, está trazendo uma reflexão, né, geral, uma reflexão na cultura, uma reflexão social, da gente se refazer mesmo enquanto sociedade, né, rever certos pontos, certos valores. E essa coisa do desejo, né, essa coisa não do desejo, mas essa coisa onipotente que quer se fazer presente, é como se fosse a própria pulsão de morte nos colocando para baixo, né, querendo nos fazer voltar para o nada, né, a matéria, né, querendo destruir, né, voltando-se contra o próprio sujeito. Mas não foi para discutir psicanálise que eu iniciei essa live, né? Não foi aqui para falar sobre teoria, eu vim aqui para compartilhar com vocês essa crônica, né, que eu estava lendo do Rubem Alves. O título é A Música da Alma. Eu acredito que nesse momento é bem interessante refletir sobre isso, porque agora nós estamos nos dando mais a oportunidade de escutar, né, aquilo que Rubem Alves chama de escutatória. Tem nos obrigado, né, a olhar para dentro de si, e às vezes não é nada fácil. De fato, Maeli, né, de fato,
é um desafio, né? Colocar o sujeito para olhar para si mesmo, para refletir, para encarar seus monstros, seus medos, seus desejos também, por que não? Né? Também os, os fantasmas, aquela coisa do passado que insiste em se presentificar, coisas ignoradas, mas que insistem em se fazer presentes, né? Memórias que queremos esquecer, que mostram que estão ali o tempo todo, até porque no aparelho psíquico não existe essa coisa temporal, né, de passado, presente, futuro. Tudo é presente, tudo está no agora, né, acontecendo. Então, enquanto eu penso, tudo está aqui no agora, se fazendo presente, insistindo em se fazer presente. Esses dias uma pessoa me perguntou, né, o que é que eu faço para parar tal pensamento, né? Eu não consigo parar. E é interessante porque quanto mais você pensa, eu não quero parar esse pensamento, é na direção desse pensamento que você está caminhando. Então, por mais que você diga, eu não quero pensar, né, o inconsciente, né, a mente humana, a mente ela não entende essa negação. Ela não vai entender que ah, é, ele não quer, então não. Se eu disser para você agora, não pense numa vaca branca com manchas pretas, garanto que vocês, junto comigo, visualizaram a cena, né? E assim vai. Qualquer que seja a cena, você vai ficar pensando. Se eu disser não pense num elefante, né? O que eu pedi para não pensar, não pense numa zebra. Então eu estou dizendo para você não pensar, né? Eu estou dizendo não pense, mas mesmo assim pensa. Então muitas pessoas acabam querendo vencer o medo, né, na negação, querendo negar esse medo que está sentindo. Claro, existe um medo que está dentro daquilo que seria, entre aspas, o normal e aquilo que seria patológico, um pânico, né? O momento que nós estamos não é um momento para pânicos, é um momento para desenvolver desespero. Não, esse é um momento para a gente passar com mais serenidade, talvez, quem sabe, desconectar mais das redes sociais e conectar-se mais consigo mesmo, né? Criar uma conexão mais consigo. Às vezes o sujeito se conecta com tantas coisas externas que se esquece de conectar-se consigo, de acessar a si próprio, né? E é um desafio, né? É um desafio. Numa era de tantos ruídos, numa era em que temos o tempo todo tudo na palma da mão, né? Podemos ter acesso às informações, a livros, videoaulas e etc, né? Filmes, séries. E tem gente que prefere dar uma overdose, né, de séries, prefere dar uma overdose de séries do que passar esse momento, né? Esse momento talvez de solitude para muitos, para outros está sendo um momento de solidão. A solidão é angustiante, né? A solitude o sujeito consegue lidar, não se sente só, né? Porque ele está consigo mesmo, então é um momento proveitoso. Muitos aproveitam para leitura, para reflexões, né? E é uma coisa que eu recomendo, né? Se você puder ler clássicos, como Don Quixote, ato falho, Don Quixote de La Mancha, e tantos outros clássicos, né? Que possa se ler, O Crime e o Castigo, de Dostoiévski, né? É extremamente necessário, né? Extremamente necessário nesse momento. Povoado, eu acho que é a Lia Luft diz que um dos problemas, é a Lia Luft que fala no livro O Rio do Meio, ela diz que o grande problema de vazios existenciais, né, das pessoas é porque não conseguem povoar o mundo de dentro, né? Não conseguem povoar o mundo de dentro. E como não povoam esse mundo de dentro através de leituras, né, através de reflexões, né, fruto
E não só leitura de clássicos, mas leituras diversas. Então, povoar esse mundo de dentro, né, é extremamente necessário. Uma coisa que ajuda também nesses momentos difíceis é você se conectar com aquilo que para você é o sagrado, né? O que para você é sagrado, né? Então, o que para você é sagrado é se conectar mais a isso. Se você sente-se bem em desenvolver a sua espiritualidade, aproveite esse momento também para desenvolver a espiritualidade, né? Repito o que eu falei há pouco, essa live não tem a proposta de levar, da gente discutir aqui pontos teóricos da psicanálise, qualquer que seja, mas um olhar como um ser humano, né? Como mais uma alma, assim como tantas outras estão enfrentando esse momento. Eu acho que é o Jung que fala que você pode dominar todas as técnicas, todas as teorias, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja uma outra alma humana. Então, nesse momento, eu acho que eu estou aqui, né, muito mais para falar disso, e acho que todos nós também estamos quase que sendo colocados no canto da parede para também fazer isso. Não apenas olhar para si, né, seu umbigo, mas um olhar mais para a sua volta, né? Perceber o meio, perceber o que se passa, perceber o que está à sua volta, né? E perceber de fato, né? Estar no aqui e no agora de fato, né? Perceber como agora não pode nem muito caminhar, né? Mas aqueles que também aproveitam esse momento para fazer atividades físicas, né? Seguindo as normas de saúde, né? É muito bom se conectar com esse externo, né? O céu, o vento e tudo que está à sua volta, né? Perceber, né? Porque é uma maneira de você conectar-se consigo. Faz parte até de técnicas de relaxamento, de meditações, né? De você estar atento à sua respiração, né? Essa coisa que entra, né? Sai dos seus pulmões, né? Mostrar o quanto você está presente aqui. Aqui a Maeli está dizendo, dá para aproveitar e fazer aquelas coisas que sempre dizemos que não dá tempo, que não tem tempo. De fato, né? A gente vê que tempo tem demais, né? O que falta é administrar o tempo, o que falta é organizar esse tempo, gerir o tempo, de modo que o tempo não seja uma coisa aleatória, né? Você vai empurrando de barriga e vivendo num piloto automático, que eu acredito que a maioria de nós via assim, né? Uma coisa de dorme, acorda, trabalha, chega cansado, assiste um pouco de TV ou série, dorme e começa tudo de novo, né? Então é como se a gente tivesse agora precisando de fato interromper o ciclo, né? Precisando interromper esse ciclo e começar um novo ciclo, né? Um novo ciclo. Não, como falei há pouco, não vamos voltar ao que era antes, né? A quem nós éramos, né? Até um pensamento do Heráclito, ele diz, não se pode banhar no mesmo rio duas vezes, né? Então não tem como mais a gente voltar ao que era. Nossa mentalidade vai mudar, né? Vivenciaremos também uma espécie de luto coletivo, por assim dizer, porque haverão perdas, né? Já estão tendo, né? Já está havendo, já está existindo aí as perdas, né? E então acaba que vai ter toda essa comoção, né? E o ideal é o que? Aqueles que fazem o seu acompanhamento, né? Todos os psicólogos, né, psicanalistas estão oferecendo a possibilidade de fazer à distância, online, né? E é uma coisa que você não pode abrir mão nesse momento, né? Não pode abrir mão das normas de saúde, mas também não pode abrir mão de sua saúde psíquica num momento delicado como esse que nós estamos vivendo, né? Mas enfim, já falei demais, né? Acabei. O propósito de eu ter entrado foi para a gente ler aqui essa crônica do Rubem Alves, né? Eu estava lendo aqui há pouco, eu estava lendo ela aqui, né? Há pouco,
e é um pouco extensa, mas eu convido você a refletir, a tentar, né, ela. O nome da crônica é A Música da Alma. Ângelus Silesius, místico que só escrevia poesia, disse o seguinte: temos dois olhos. Com um contemplamos as coisas do tempo efêmeras que desaparecem. Com o outro contemplamos as coisas da alma, eternas que permanecem. Eis aí um bom início para compreender os mistérios do olhar. Para entender os mistérios do ouvir, eu escrevo uma variação. Temos dois ouvidos. Com um escutamos os ruídos do tempo passageiros que desaparecem. Com o outro ouvimos a música da alma eterna que permanece. A alma nada sabe sobre a história, o encadeamento dos eventos que acontecem uma vez e nunca mais se repetem. Na história, a vida está enterrada no nunca mais. A alma, ao contrário, é o lugar onde o que estava morto volta a viver. Os poemas não são seres da história. Se eles pertencem à história, uma vez lidos, nunca mais seriam lidos, ficariam guardados no limbo do nunca mais. Mas a alma não conhece o nunca mais. Ela toma o poema escrito há muito tempo, no tempo da história, escrito no tempo da história, sim, mas sem pertencer à história. Ela o lê e ele fica vivo de novo. Apossa-se do seu corpo, faz amor com ele, provoca riso, choro, alegria. A gente quer que os poemas sejam lidos de novo, ainda que os saibamos de cor. Tantas foram as vezes que os lemos. Como as histórias infantis, irmãs dos poemas, as crianças querem ouvi-las de novo, do mesmo jeito. Se o leitor tenta introduzir variações, a criança logo protesta. Não é assim. Nisso se encontra minha briga com os gramáticos que fazem os dicionários. Eles mataram a palavra história. Agora só existe a palavra história. Frequentemente, os sabedores da anatomia das palavras ignoram a alma das palavras. Guimarães Rosa inicia Tutameia com esta afirmação: a história não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história. Um revisor responsável, ao se defrontar com esse texto, tendo nas mãos a autoridade do dicionário, se apressaria a corrigir. A história não quer ser história. A história, em rigor, dever. A história, em rigor, deve ser contra a história. Puro nonsense. Mas aconteceu com o texto meu que, pela combinação da diligência do revisor com a minha preguiça, não reli suas correções. Ficou arruinado. Escrevi essas palavras à guisa de uma explicação a posteriori para uma cena da minha vida, acontecida há muitos anos, que vi de novo com o meu segundo olho há poucos minutos. Também o ouvi com o meu segundo ouvido, porque nela havia música. Veio-me no seu frescor original. Não havia tempo algum entre o seu acontecimento no passado
e o seu acontecimento há pouco, as mesmas emoções. Não corrijam-me. A sua beleza estava mais bela ainda, perfumada pela saudade. Entendo melhor o que escreveu Octávio Paz. Parece que nos recordamos e quereríamos voltar para lá, para esse lugar onde as coisas são sempre assim, banhadas por uma luz antiquíssima e, ao mesmo tempo, acabada de nascer. Um sopro nos golpeia a fonte. Estamos encantados. Adivinhamos que somos de outro mundo e a vida anterior que retorna. É a vida anterior que retorna. Sim, algo que da minha vida anterior retornou como, como um sopro e a me golpear a fonte. A cena é assim. Quase escrevi e foi assim. Corrijo-me a tempo. As cenas da alma não têm passado. Elas acontecem sempre no presente. Eu e meu filho de 3 anos, estamos na sala de estar na nossa casa. Só nós dois. Havíamos terminado de jantar. No sofá, sua cabeça está deitada no meu colo. É a hora de contar histórias antes de dormir. Aí ele me diz: Papai, põe o disco do violão. Levanto-me e pego o disco, tomando toda a capa, a figura de um violino, Mozart. Ponho a peça que ele mais ama, uma pequena serenata. É impossível não amar a pequena serenata. Quem poderia resistir à tentação de voar que ela produz? Pode ser que o corpo não voe, mas a alma voa. Ouvir uma pequena serenata é uma felicidade. Note que a pequena serenata é inútil, não serve para nada. Ela é a criatura da caixa dos brinquedos, lugar da alegria. Quando eu me esforçava para exercer a arte da psicanálise, ouvi de uma paciente: estou angustiada. Não tenho tempo para educar minha filha. Psicanalista heterodoxo que eu era, não fiz o que meu ofício dizia que eu devia fazer. Não me meti a analisar seus sentimentos de culpa. Apenas disse: eu nunca eduquei meus filhos. Ela ficou perplexa, desentendeu. Então expliquei: eu nunca eduquei meus filhos, só vivi com eles. Ali, naquela noite, não me passava pela cabeça que estivesse educando meu filho. Eu só estava partilhando com ele um momento de beleza e felicidade. E se Adélia Prado está certa, se aquilo que a memória amou fica eterno, sei que aquela cena está eternamente na alma do meu filho. Muito embora ele tenha crescido e já esteja com cabelos brancos, parte da alma dele é uma pequena serenata, o disco do violão. E por isso, por causa da pequena serenata, ele ficou mais bonito. Rubem Alves. É uma crônica do Rubem Alves, cujo tema é a música da alma. Todos ficaram aí após. Opa! Todos que entraram após. Boa noite a todos. Li aqui a. Deixa eu ver, não pedindo aqui. Coloquei aqui um colchão para abafar mais o som. Acabou me denunciando aqui. Eu fui inventar de subir e acabei virando a câmera.
Muita gente, coisa boa, muita gente participando. Enfim, o Rubem Alves aqui nessa crônica nos desafia. Eu coloquei o colchão aqui para abafar o som, né? Mas fazer tipo um estúdio improvisado. E acabou que a câmera, a tecnologia me entregou. Então, gente, veja que coisa boa, né? Que Rubem Alves fala no livro, né, de um momento em que ele viveu com o filho, né, o filho com 3 anos, e o filho queria, no momento de contar as histórias, né, o filho queria que também ouvir a música de Mozart, né? Ele queria ouvir Mozart e a Pequena Serenata. E daí Rubem Alves era um educador, era psicanalista, teólogo, e ele fala que em uma sessão, né, uma paciente chegou para ele com um sentimento de culpa, né, cheia de culpa, dizendo que estava angustiada porque não estava tendo tempo para educar a filha. Um tempo desses que a gente estava vivendo há pouco, né? A gente estava vivendo há pouco tempo, um tempo que a gente não tinha tempo para nada, quem dirá para educar, né? E olha aí, Rádio Venturosa FM, nosso consultor de psicanálise, saudade da sua participação na nossa programação. Estou à disposição e nessa quarentena, né? Muito mais. E veja, Rubem Alves, ele responde de maneira muito, com as palavras bem colocadas, né? Ele diz: eu nunca eduquei meus filhos, eu só vivi. Viver, esse é o momento, né? O momento da quarentena agora. É o momento de viver, de escutarmos a música da alma, de escutarmos o que cada momento emana, de escutarmos o que o estar juntos significa para cada um de nós, dar um outro significado se for preciso, mas agora é o momento de nos conectarmos também conosco, de estarmos ligados a nós mesmos. Quando a gente consegue ligar, né, quando a gente consegue se ligar a nós mesmos, é uma consequência nos ligarmos aos outros, estarmos conectados uns aos outros. Aqui o Iridologia, parabéns pelo trabalho. Homem, ser humano é o centro do propósito de Deus. Todos nós precisamos do cuidado integral do nosso ser. Terei que sair agora. Gratidão pelas palavras. Eu que agradeço. Gratidão a todos que estão mandando. A Angélica mandou: se todos pararem para olhar para si, encarar essa situação e desenvolver mais amor por si mesmo, e também pelos outros, nesse momento delicado que estamos vivendo. Realmente, é o momento da gente parar, da gente olhar para si, da gente também olhar para os outros e perceber que a nossa alma, a alma de todos nós, tem uma música. O coração bate o compasso da música, da melodia, da doce harmonia que a gente possa estar produzindo e não estar percebendo. Porque existem tantos ruídos, tantos barulhos externos, tanta preocupação com as notícias, tanta preocupação com os números que vão aumentando de casos, tanto medo em se deparar com a quantidade de óbitos que estão crescendo, de infectados, e a gente acaba ficando nessa ilha do pavor e se esquece de habitar a ilha do amor, né? Uma ilha do amor, de amar a si, para aprender, né, o que é amar o próximo, o que é amar o outro, né, o que é acolher o outro. Né? A experiência de acolhimento acolhe aquele normalmente quem viveu, né, um acolhimento, mas às vezes aquele também que não teve um acolhimento, mas desejou tanto esse acolhimento, de tanto desejar, quer viver, né? E aqui nesse texto que eu li, né, ele fala uma coisa
Cadê aqui? Ele diz, né? Temos dois olhos, né? Temos dois olhos. Com um contemplamos as coisas do tempo, efêmeras, né? As coisas passageiras, coisas que desaparecem. Essa fase, né, que nós estamos vivendo, isso vai passar, né? Isso vai passar. Logo, logo passará. E vai ser só uma fase, né? Assim como tantas outras, a humanidade já venceu, essa será só mais uma, né? Basta a gente ter responsabilidade, bom senso, né? E acreditar que isso vai passar, né? Com bom senso, com responsabilidade, isso vai passar. Então, com um olho, ele fala aqui, né? Nós contemplamos as coisas passageiras. Com o outro, contemplamos as coisas da alma, eternas, que permanecem. Essas coisas da alma ficam eternizadas, né? Então, com que é que nós estamos alimentando a nossa alma? Com que será que nós estamos alimentando nossa alma? Adélia Prado, aquilo que a memória amou fica eterno. Os dois ouvidos também, né? Os dois ouvidos, ele vai falar que temos dois ouvidos, com um escutamos os ruídos do tempo, que também são passageiros, né? Logo se passa, logo desaparece. Com o outro, ouvimos a música da alma, que é eterna e permanece. Então nós temos um olho, né, segundo Rubem Alves aqui nessa crônica, a música da alma. Temos um olho que enxerga as coisas passageiras, um ouvido que que escuta as coisas passageiras, e o outro olho que enxerga as coisas que são eternas, porque são da alma. O outro ouvido que é também atento às coisas da alma e logo é eterno. Bem, gente, eu não vou me alongar mais, né? A ideia era apenas ler essa crônica e acabei demorando um pouco mais do que eu queria, né, do que eu planejei. Repito, né, para os colegas psicanalistas que esse vídeo não tem nada a ver com teorias, né, e técnicas psicanalíticas, é apenas um olhar humano mesmo, é apenas um olhar de mais uma alma, né, para pegar o gancho aí da crônica. Tem mais uma alma que passa por tudo isso. A minha gratidão a todos que estiveram presentes. Muita gente aqui, perdoe-me não poder falar o nome. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome de todos, né? Andressa, psicanalizando, Maria Helena, Késia, Silvia, Angélica, Geni, Aureliane, Iridologia, Maeli, Vi Bezerra, Linda Inês, o Marco Leite, a Cíntia Arco Verde, eu, Ale, Felipe Costa, eu, Jéssica Almeida, Veceláudia, Psicanálise e Vida, eu, Ana Silva, Felipe Novo, Josiane Pires, Ana Maria, Marilane, Samara Blá, José Guedes, Lucélia, Jamuel, Jéssica Michele, Meniele Castro, Lídia, Eloana, se puder leia, Ale Cassura, Ruth Borba, Janiele Galino, Elma, Vera Lúcia, Inês Psi, Xiaomi, Veridiana, Mirella Luna, Cleone, Aleca Sura, Aventurosa FM, frases de reflexão, feita de cianeto,
Cicalina Gomes, Catiusca Siqueira, Vitor Menezes. Eu acho que agora eu li tudo. Muito bom por mais lives como essa, doutor Daniel. Obrigado. Gláucia Vanetti também acabou entrando. Então, gente, é isso que eu tinha pensado, né, pra gente ler, pra gente com leveza, né, encarar esse momento com mais leveza e encarar a realidade, mas passar por ela com serenidade, encarar a realidade sem ser sugado, sem ser sugado pelo buraco negro de angústia, né, de melancolia. Boa noite a todos, um grande abraço, uma boa semana e até mais.